Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Loas e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje vamos finalmente terminar a segunda temporada de The Orville. Chegamos ao 14º episódio, tá? Intitulado A Estrada Não Tomada, né? Gente, quando a gente falou do episódio anterior, né, o que aconteceu? A gente viu, né, que aquela Kelly, né, que era de 7 anos atrás, que vai pro tempo presente da Orville e volta para os 7 anos atrás, ela não tinha esquecido, né, das lembranças que ela teve na Orville de 7 anos adiante. E aí ela acabou não, né, saindo com o Capitão Ed, e isso acabou evitando que eles se casassem, acabou evitando todo aquele processo doloroso que acabou sendo o fim do casamento, etc, né? E aí a gente se perguntou como isso ia alterar a linha temporal. E aí esse 14º episódio, A Estrada Não Tomada, ele mostra justamente isso, né? Pelo fato deles não terem saído, não terem casado, significou o quê? Que eles acabaram não assumindo o comando da Orville, né? E isso fez com que os Kaylons dominassem toda a galáxia, ou metade da galáxia no caso, e isso alterou completamente, né, o tempo presente da Orville. Só que eles conseguiram, né, algumas pessoas conseguiram da tripulação, conseguiram perceber isso, né? Aí o episódio dá as explicações, né, para eles terem percebido, né, essa alteração da linha temporal. E eles chegaram à conclusão de que o negócio era mandar a doutora Clary para época dessa Kelly de 7 anos atrás, para justamente fazer o processo lá para apagar a memória dela. E aí a missão deles era essa, né, com os Kaylons ali nos calcanhares deles o tempo todo, né? A gente vai ter várias situações aí, né? No caso, você vai ter uma estação de resistência, né, dos humanos contra os Kaylons, que é comandado pela Alara, né? E lá é que está, vamos dizer assim, esse remédio, lá é que está esse elemento químico que vai fazer com que a Kelly perca a memória, né, no caso, tá? E aí eles vão pegar isso lá e você vai ter, né, muita perseguição, muito tiro, é um episódio de muito piu-piu-piu mesmo, né? De muita perseguição, muito tiro, né, correndo atrás disso, e eles precisavam, para poder fazer essa volta, né, da doutora Clary para a época da Kelly de 7 anos atrás, eles precisariam ativar aquele dispositivo temporal que o John e o Isaac estavam desenvolvendo. Só que nessa realidade alternativa, a Orville está afundada no fundo do Oceano Pacífico depois, né, que os Kaylons atacaram a Terra. Então eles tiveram que ir lá pegar a nave, resgatar a nave, tiveram que pegar todos os bancos de dados do Isaac, que o Isaac estava desmontado no planeta Kaylon, né? Então o John fez uma parafernália lá, fez uma Tecnobabble lá para poder pegar os dados à distância, né? E aí eles conseguem transportar, né, a doutora Clary para a época dessa Kelly de 7 anos atrás, não sem antes, né, a Orville explodir, né, porque a Orville acabou ficando sobrecarregada lá na hora de botar esse dispositivo temporal para agir, né? Mas o episódio termina justamente, né, com a Kelly voltando para o seu lugar, né? Voltando para sua época, e de repente aparece a Claire dizendo, né, que ela precisa fazer aquele medicamento nela, porque ela não tinha esquecido de nada, né? E aí ela acaba esquecendo depois que faz o medicamento, e ela aceita sair, né, com o Capitão Ed, no caso, que não era capitão ainda, né? E aí a linha temporal acabou sendo restabelecida. Então, quer dizer, é um bom episódio de ficção científica esse, eu achei ele bem interessante, né? Ele acabou sendo um desfecho pro episódio anterior, que tinha sido um episódio mais morno, que tinha discutido mais essa questão, né, da DR lá do Capitão Ed com a Kelly, coisa e tal, né? Quando pintou essa Kelly alternativa aí, de 7 anos antes, né? E agora se trabalhou mais essa questão da ficção científica, né? E também aquele espírito de Star Wars com muitas naves dando tiro uma na outra, né? Muita batalha de naves, esse negócio todo, né? E confesso a vocês que foi uma coisa que me ocorreu só agora, né?
Eu acho que vocês já devem ter percebido isso há mais tempo, mas os Kaelons seria uma metáfora dos Borgs, né, para Orville, né, no caso, né? Uma espécie também mecânica ali, de homens mecânicos, coisa e tal, se bem que os Borgs seriam uma coisa mais cibernética, né, mistura de homem com máquina, né, no caso. Mas é a mesma coisa, né? Também uma raça alienígena que tem muita máquina, coisa e tal, que quer derrotar o universo, que quer dominar o universo, essa coisa toda, e que é praticamente indestrutível, né? Então essa seria a metáfora dos Borgs, né, em Orville, no caso. E foi uma ideia bem pensada, né, de você trabalhar essa espécie alienígena aí muito perigosa, né? Como foi trabalhado também em Jornada das Estrelas com os Borgs. Então, gente, é isso, tá? Essa segunda temporada de Orville, então, ela está encerrada nas nossas discussões aqui, tá? Foi aquilo que eu falei, ver essa ideia boa dos Kaelons. Foi um episódio que ainda trabalhou questões de negacionismo científico, questões de divergências culturais, de diferenças culturais. Foi um episódio que trabalhou demais a violência. Eu acho que foram episódios, né? Essa segunda temporada teve, vamos dizer assim, mais episódios com episódios muito violentos, situações muito violentas, né, no caso, né? E esse seria o balanço dessa segunda temporada de The Orville. Ela foi melhor do que a primeira? Não foi? Olha, é meio complicado de dizer, porque o Orville começou mal das pernas, né? Fazendo muita piada bobinha, né, no caso. Depois eles foram acertando a mão, foram melhorando os episódios, aí você vai ter episódios muito bons no final. E essa segunda temporada acabou levando um pouco essa vibe também desse negacionismo científico. Você teve uma expansão do cânone, né? Com essa introdução dos Kaelons aí, né? Já vi os Krios, já vi os Moclanos, coisa e tal. Aí teve essa introdução dos Kaelons que pra mim foi muito boa, né? Mas também acabou provocando o surgimento também de episódios extremamente violentos, né? De repente essa violência excessiva, né, que a gente viu na segunda temporada de The Orville, talvez tenha sido o ponto mais complicado dessa segunda temporada, tá? Eu acho que eles carregaram muito nas tintas dessa violência, né? Mas é isso, né? Toda a série vai ter seus pontos bons, seus pontos ruins. Eu ainda considero Orville uma série muito boa, né? E eu tô ansioso para ver os 10 episódios da terceira temporada, que a gente vai conversar aqui futuramente, com certeza. Tá certo, gente? Então vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera a todos. E numa outra oportunidade a gente conversa mais sobre The Orville, tá certo? Um abração, fui e até a próxima.